Vamos agora repercutir tudo o que está acontecendo na Turquia. Na ponta da linha, o professor Paulo Afonso Monteiro Velasco Júnior, ele que é especialista em relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor, boa noite, tudo bom com o senhor? Boa noite, tudo ótimo. Para o ouvinte da Rádio Estadão entender, qual que é o cenário que levou a essa tentativa de tomada de poder na Turquia, professor? Bom, temos que olhar para os últimos anos, né? Desde 2013, e aí coincidiu mais ou menos com as jornadas de junho no Brasil, tem havido uma deterioração da situação política e social e institucional na Turquia. O agora presidente Erdogan, que durante muitos anos foi o primeiro-ministro, ele está no poder há 13 anos em total, inicialmente como primeiro-ministro, agora como presidente, ele tem adotado uma série de práticas e iniciativas de perfil bastante autocrático, perseguindo alguns dissidentes, perseguindo alguns opositores. O número de presos cresceu muito, presos políticos no país, e uma perseguição também a meios de imprensa que são contrários ao seu governo, às suas práticas, inclusive o fechamento de algumas escolas também de opositores e desafetos, e sobretudo ele mexeu muito nos estamentos militares. Vale lembrar que a Turquia tem por tradição um regimento militar muito forte. Os militares têm muito peso na Turquia, isso desde a implantação da nova Turquia, com o Atatürk, depois da Primeira Guerra Mundial. Os militares sempre tiveram muito papel, inclusive os golpes militares são muito comuns na Turquia. Havia inclusive previsão constitucional de golpes militares no país. O Erdogan mexeu muito com os generais, ele prendeu alguns oficiais de alta patente, e isso naturalmente acaba provocando uma reação, mas é uma deterioração política que já vem de alguns anos, não começou agora. Aconteceu uma movimentação recente, inclusive do presidente, para mudança de regime, de parlamentarista para presidencialista. Isso Exatamente. Repercutiu de uma forma muito forte por lá na Turquia. Isso representa também uma resposta a esse tipo de ação do presidente? Com certeza, porque na medida em que ele agora é presidente, ele tem interesse em dar mais poderes à figura do presidente. Enquanto ele era primeiro-ministro, naturalmente isso não era algo que passasse pela cabeça dele. Mas agora, como presidente, ele queria ampliar seus poderes, justamente naquilo que muitos interpretam e entendem como sendo impulsos antidemocráticos, impulsos autocráticos. E os militares sempre tiveram muito esse papel de fiel da balança na Turquia, para garantir, por incrível que pareça, para garantir a ordem no país, ou a ordem democrática no país. Inclusive esse Conselho da Paz, que tomou o poder na Turquia nas últimas horas, ele diz que está agindo em nome dos direitos humanos e da democracia, por mais estranho que possa parecer. Mas realmente as políticas que tinham sido adotadas pelo presidente Erdogan eram bastante controversas, podemos dizer, justamente pelo aumento, por exemplo, do número de presos políticos no país. A gente está conversando aqui na Rádio Estadão com o professor Paulo Afonso Monteiro Velasco Júnior, especialista em relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas. A Turquia tem um papel muito importante de elo entre o Ocidente e o Oriente num contexto global. Essa situação deixa o mundo inteiro muito apreensivo, professor? Sem dúvida alguma. A Turquia é uma peça-chave na geopolítica eurasiática, podemos dizer. Um país que tem uma pequena parte do seu território na Europa, faz parte de algumas instituições importantes europeias, como o Conselho da Europa, por exemplo, é parte integrante da OTAN. Vale lembrar que a Turquia é o segundo maior exército da OTAN, perdendo o número de tropas apenas para os Estados Unidos. E a posição geopolítica é fundamental. Vale lembrar que a Turquia faz fronteira com o Irã, com o Iraque e com a Síria. O que faz desse país justamente uma peça muito importante para qualquer cálculo estratégico sobre aquela região, que é naturalmente uma região muito conflitiva. Justamente quando pensamos agora na guerra civil síria, na figura do Estado Islâmico, boa parte da resistência do Estado Islâmico é feita a partir de curdos. E os curdos são também, tradicionalmente, os desafetos do governo turco, porque eles clamam por uma soberania maior. Um partido, inclusive ligado aos curdos, tem uma tradição de praticar atos terroristas dentro da Turquia, que é o PKK. Então é realmente um país que tem ligações muito fortes com o Ocidente, por ser membro da OTAN, por ser membro do Conselho da Europa. Vem há muitos anos, há mais de uma década já, pleiteando a entrada na União Europeia. Recentemente houve um acordo, inclusive, da União Europeia com a Turquia, para que os turcos restringam a saída de refugiados para o território europeu, para a Grécia, por exemplo, e por aí vai. Então é realmente um movimento que preocupa. A Turquia não é um país qualquer, é um país muito importante em termos geopolíticos, e qualquer instabilidade como a que tem
tem acontecido nas últimas horas é realmente preocupante. Professor, para a gente fechar, relato de milhares de pessoas nas ruas do país protestando contra o golpe militar. Até ontem, como que a população avaliava o governo turco? Era dividido? Era bastante dividido, né? Havia alguns segmentos que eram contrários e protestavam, né? Basta lembrarmos, por exemplo, os movimentos que ocuparam as ruas da Turquia em 2013, né? Istambul foi um grande palco para as manifestações, né? E periodicamente tem havido também manifestações contrárias ao governo do Erdogan, né? Mas há também aqueles que o apoiam. Então há sim uma divisão na sociedade turca e o próprio Erdogan fez um apelo, ele fez um chamamento para que as pessoas resistam, ocupem as ruas, né, e tentem de alguma maneira, a partir daí, fragilizar o golpe militar. Ele fez esse chamamento especificamente, né, numa comunicação televisiva para que as pessoas reajam, né, não fiquem paralisadas diante do golpe. Mas vale lembrar que os turcos estão acostumados com golpes militares. Então a reação não é nem de muito espanto, né, porque é um país que passou por vários golpes militares ao longo das últimas décadas, né, então a população turca de alguma maneira está habituada a ver isso. Agora, claro, temos que acompanhar nas próximas horas para ver qual vai ser o desenrolar, né, se haverá algum contragolpe, né, se haverá alguma insurgência contra os militares que estão tomando o poder, né, porque eles isolaram justamente Ankara e Istambul. Ainda é muito prematuro para fazer qualquer previsão maior, mas a situação é bastante tensa por lá. Esse é o especialista em relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas, o professor Paulo Afonso Monteiro Velasco Júnior, conversou com a gente aqui na Rádio Estadão. Professor, muito obrigado e uma boa noite para você. Boa noite, foi um prazer.